Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos nas nossas aulas das lições bíblicas de escola dominical nesse terceiro trimestre de 2019. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 2, a mordomia do corpo, lição do dia 14 de julho de 2019. Como falamos na aula anterior, ao tratar das questões de mordomia cristã, nós tratamos de teologia prática e ampliamos essa mordomia, né? A teologia prática, aliás, amplia essa mordomia cristã em todas as áreas da nossa vida. Então, na lição de hoje, nós trataremos sobre a mordomia do corpo. Como cuidar do nosso corpo, como tratar o nosso corpo, como compreender o que é verdadeiramente o nosso corpo. O nosso corpo, por ser nosso, nós podemos fazer com ele e fazer dele o que quisermos. Como o nosso corpo pode glorificar a Deus, como fazer com que todas as coisas que envolvem a nossa vida e o nosso corpo produzam satisfação e sejam importantes para o desenvolvimento pessoal. Nós trataremos dessas coisas na lição de hoje ao tratarmos sobre a mordomia do corpo. O texto áureo está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1, é um texto muito conhecido no meio cristão, muito conhecido dos leitores da palavra de Deus. É um texto que, com certeza, nós já ouvimos muitas mensagens, muitas pregações em torno desse texto, mensagens alicerçadas neste texto. E Paulo faz um pedido, Paulo faz uma súplica à igreja de Roma, a igreja que estava em Roma, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. E ele diz: apresentem o vosso corpo. Ele vai destacar 3 coisas importantes que são necessárias ao apresentarmos o nosso corpo como sacrifício a Deus. Primeiro, apresentem como sacrifício vivo. E aqui Paulo vai fazer uma tratativa a partir daquilo que era o sacrifício no Antigo Testamento, que era sempre um sacrifício apresentado a Deus de uma vítima morta. Todo sacrifício, todo animal que era sacrificado a Deus no Antigo Testamento tinha que ser imolado. Então ele apresentava o sacrifício morto. Ao tratar do novo contexto de sacrifício para a igreja cristã, ele nos ensina: o sacrifício agora é vivo. Por que um sacrifício vivo? Porque Deus gera vida no seu povo. Então apresente o sacrifício vivo. Ele diz: o sacrifício é também santo. Por que o sacrifício santo? Porque Deus é santo. E quando nós oferecemos a Deus um sacrifício também santo, nós oferecemos a Deus aquilo que chama a sua atenção, aquilo que é digno do próprio Deus. E ele diz: o sacrifício tem que ser agradável a Deus. Se nós cumprirmos esses 2 primeiros princípios que Paulo ensina aqui na carta aos Romanos, se apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, se o sacrifício que apresentamos a Deus for santo, ele será agradável a Deus. Então esse é o nosso texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós já podemos entender também que ao tratar da nossa mordomia cristã em relação ao corpo, tem que ser racional, inteligente, com sabedoria, sabendo o que estamos fazendo, algo que nós nos esforçamos, é um esforço pessoal, é um esforço racional, é um esforço inteligente. Verdade prática vai falar que o corpo do cristão é templo
do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Quando tratamos das questões de templo, toda vez que tratamos das questões de templo no contexto bíblico, estamos falando de um lugar onde se acreditava que a divindade estava habitando. E o templo era construído única e exclusivamente para a habitação da divindade. Na visão judaica, o judeu acreditava que no templo era o lugar onde a presença de Deus realmente estava. Era como se, a ideia é que era como se Deus se materializasse ali no templo. O Salmo 84, por exemplo, o salmista fala sobre isso. Quão amáveis são os teus tabernáculos. E ele usa para templo até o termo tabernáculo, que é importante nós ressaltarmos aqui, tabernáculo. Tabernáculo. De tabernacular, de habitar, de estar dentro, de estar junto ali. O termo tabernáculo fala sobre isso. Tabernáculo. Fala sobre o lugar onde a presença de Deus está. Esta é a nossa verdade prática. O corpo do cristão é o templo, é o lugar onde o Espírito Santo realmente habita e está para morar. Ponto central da lição. O corpo é templo do Espírito Santo. Nós trataremos sobre isso aqui. Então, como templo do Espírito Santo, nós temos um compromisso com a manutenção deste templo. Mas nós vamos aprender também na nossa lição que nós temos um compromisso com a manutenção do nosso corpo para o nosso bem-estar físico. E isso é também importante e relevante. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: expor a mordomia do corpo cristão sobre o entendimento bíblico de que somos templo do Espírito Santo. Então, este objetivo é o que permeia toda a nossa lição. E nós temos os objetivos que são específicos, como você já sabe, cada objetivo ligado a um ponto da lição. Então, o primeiro objetivo ligado ao primeiro ponto da lição, explanar sobre a dimensão material do corpo. O que é este corpo? A dimensão disso. Segundo, elucidar a dimensão espiritual. Repito, nós somos seres espirituais. Repito, porque na aula passada eu falei incisivamente disso. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Então, existe uma dimensão material, física do nosso corpo, mas existe uma dimensão também espiritual. E terceiro ponto, correlacionar o culto racional, o culto inteligente com a mordomia do corpo. Leitura bíblica em classe da nossa lição. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 20. E Paulo nos diz assim: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando nós tratamos dessas questões de pertencimento, isto é algo que mexe muito com a nossa humanidade, porque nós gostamos de ter, de afirmar que é meu, que é nosso,
usar pronomes possessivos. E nós precisamos entender que nós temos uma vida extremamente transitória. Aliás, trataremos isso nesta lição. A transitoriedade da vida. A nossa vida é transitória, passageira. E, na verdade, ela passa rápida demais, mais do que nós gostaríamos que fosse. Se nós pensarmos nesta transitoriedade da vida, nós vamos entender que nada do que nós afirmamos que é nosso é realmente nosso. Porque são coisas que nós adquirimos depois que nascemos. Ou seja, nós nascemos sem ter nada e vamos adquirindo as coisas ao longo da vida. E quando nós morremos, nós também não levamos nada que nós adquirimos aqui. Então, esta transitoriedade da vida nos ensina que nós temos à nossa disposição algumas coisas que conquistamos e que Deus nos permite conquistar, a fim de que essas coisas possam subsidiar a nossa vida, nos dar uma qualidade de vida, porém essas coisas ficam por aqui. Se nem o que nós conquistamos com o nosso trabalho, com o suor do nosso rosto, é realmente nosso, o que dizer do nosso corpo que nos foi dado por Deus? Nós até lutamos para manter, para manutenir o nosso corpo, para ter uma vida saudável, e nós trataremos disso nessa nossa lição, e isso é realmente importante. Mas o corpo que temos, nós não compramos, nós não adquirimos por nós mesmos. Foi nos dado por Deus. A saúde física, repito, por mais que nós lutamos para mantê-la, para manuteni-la, nós temos que glorificar a Deus por termos saúde, por termos um corpo funcionando plenamente, por termos um corpo funcional. Se nós entendermos isso, nós vamos compreender o que Paulo diz. O vosso corpo não é vosso, mas pertence a Deus. Vamos aos comentários da nossa lição. Na introdução da nossa lição, o pastor Elinaldo Renovato vai nos mostrar que a Bíblia nos mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o a sua imagem e a sua semelhança. Então, a vida que nós temos foi nos dada por Deus. Deus criou o ser humano do pó da terra. A vida é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então, a vida que nós temos é essa dádiva que Deus nos deu e nós devemos cuidar muito bem dela. Devemos fazer de tudo para manuteni-la. No primeiro ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre a dimensão material do corpo. A dimensão material do nosso corpo. E a formação maravilhosa deste corpo. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, o escritor vai mostrar que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Este hálito de Deus fez com que o homem realmente tivesse vida. Quando nós aprendemos sobre isso, quando nós entendemos sobre isso ao estudar a antropologia, a teantropologia, que é a antropologia à luz da Bíblia, nós compreendemos que este ser humano criado por Deus, numa linguagem antropopática, que é atribuir sentimentos humanos a Deus, e uma linguagem antropomórfica, que é atribuir formas humanas a Deus, Deus havia criado tudo pela sua palavra. Mas nessa linguagem antropomórfica e antropopática, Deus colocou a mão na massa para criar o homem. Eu costumo dizer, ao ensinar antropologia em sala de aula, em curso teológico, que Deus arregaçou as mangas e ele fez o barro do pó da terra. E ele formou, ou seja, Deus estava dando as suas impressões ao ser humano ao formar o homem. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pela sua palavra, mas ao criar o homem, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele deu as suas impressões ao criar o homem. Ele não criou pela sua palavra, ele criou pelas suas próprias mãos. E isto fez com que o homem fosse
a coroa da criação de Deus. Por isso, a formação do homem é uma formação maravilhosa. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, vai falar sobre a estrutura do corpo humano. No Salmos de número 8, o salmista vai falando da criação, da grandeza de Deus. E lá pelo versículo 6, ele diz assim: que é o homem para que tu te importes com ele? Pouco maior que deuses ou anjos, o Senhor o fez. Então, o salmista, no Salmo de número 8, ele vai mostrar essa criação do ser humano como uma criação grandiosa, como uma criação maravilhosa. O salmista Davi, ele vai falar da forma espantosa. Ele trata disso de forma espantosa. Eu fui criado. E os salmos vão sempre manifestar essa maneira tão grandiosa que Deus fez o ser humano. Mas vamos pensar então dentro desta visão, e eu achei interessantíssima a maneira como o pastor Elinaldo Renovato nos propôs isto aqui, e eu quero grifar isso aqui, deixar bem patente na nossa aula, algumas questões da formação do organismo humano. Perceba, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no mesmo esqueleto. O corpo humano possui 206 ossos. Nós estamos falando de um corpo humano adulto. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até no máximo de 360 quilômetros por hora. Eu achei incrível isso aqui. O corpo se constitui de 70% de água. Tem, olha só, 96,5 quilômetros de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares e 100 trilhões de células. Quando nós paramos para pensar nisso aqui, nessa composição do corpo humano, quando paramos para pensar em tudo isso, nós chegamos a uma conclusão: só Deus poderia fazer isso. Isso joga por terra a teoria da evolução. E o que mais me chama a atenção é que toda essa estrutura do corpo humano está trabalhando de forma organizada, está trabalhando de forma harmoniosa para promover o bem-estar do corpo humano. Sem dúvida, por causa do pecado, nós passamos por questões de adoecimento, envelhecimento. Não é? Na verdade, essa é uma consequência do pecado que toda a humanidade experimenta depois do pecado de Adão, né? O dia em que do fruto comerdes, certamente morrerão. E nós estamos nesse processo de envelhecimento. Eu falo, entretanto, que envelhecer é trilhar o caminho de volta para casa. E nós precisamos entender isso também dentro da visão de mordomia cristã. Mas ao pensarmos no corpo humano, nessa estrutura espantosa do corpo humano, nós glorificamos a Deus, porque realmente só um Deus todo-poderoso, só um Deus soberano poderia nos dar condição de viver toda essa estrutura do corpo humano de forma harmoniosa e de forma equilibrada. Segundo ponto da nossa lição, a dimensão espiritual do corpo. Então tratamos dessa dimensão física, dessa dimensão material, e vamos tratar agora nesse segundo ponto sobre a dimensão espiritual do corpo. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Primeiro parágrafo, pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre o corpo segundo as Escrituras. Algumas formas como a Bíblia
cita o corpo humano quando ela fala do corpo? Primeiro, ele vai mostrar que a Bíblia usa o termo o corpo do pecado. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? A expressão o corpo do pecado refere-se ao homem que antes de nascer de novo usava o corpo para instrumento de iniquidade. Então, quando a Bíblia fala sobre o corpo de pecado, é uma linguagem metafórica que a Bíblia vai utilizar para falar do ser humano que antes de nascer de novo, antes de ser comprado, restaurado, purificado pelo sangue de Jesus, usava este corpo para pecar. Então, toda vez que usamos o nosso corpo para o pecado, nós nos enquadramos dentro dessa tratativa bíblica ao tratar o corpo como o corpo do pecado. Outra expressão que a Bíblia usa para tratar do corpo é casa terrestre. E esta expressão vai se referir à temporalidade do corpo. Essa casa terrestre é este corpo que dura somente aqui nesta vida, que passa pelo envelhecimento. Paulo também vai tratar, na carta aos Tessalonicenses, ele vai mostrar que o nosso corpo será transformado. Nós iremos para o céu de corpo, alma e espírito. É importante entender isso, porque isso faz parte da integralidade da vida humana. Corpo, alma e espírito. Para nós e vamos tratar também sobre a questão da tricotomia, para nós que acreditamos no ser humano como seres tricotômicos. Mas nós iremos para o céu com um corpo transformado. Esta casa terrestre não pode herdar o reino de Deus. Outro termo que a Bíblia vai utilizar para falar do corpo é falando do corpo como templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia trata o corpo como templo do Espírito Santo, ela está mostrando que o corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que nós não somos de nós mesmos. Esta é uma grandiosidade que só o crente tem. Um privilégio que só o crente possui. Ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. É Deus habitando em nós. O Senhor Jesus disse aos discípulos que ele enviaria outro Consolador, e ele disse, o Espírito de verdade que o mundo não conhece, nem pode conhecer, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará estará dentro de vocês. Quando Jesus assoprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo passou a habitar dentro dos discípulos. Esta habitação do Espírito dentro de cada um de nós é como se fosse a presença física de Jesus enquanto ele esteve encarnado aqui na terra. Ele é o outro Consolador, o Espírito Santo de verdade, e este é um privilégio do crente. Nós, como salvos, servos de Deus, precisamos entender isso, que há um Deus que habita dentro de nós, porque é o seu desejo nos transformar interiormente falando, para que nós manifestemos no nosso exterior as grandezas do seu reino. No segundo parágrafo deste segundo ponto, o pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre os pecados contra o corpo. Os pecados contra o corpo. E a Bíblia diz que todo pecado que nós cometemos é fora do corpo. Na leitura bíblica em classe tratamos disso. Mas existem pecados que cometemos no próprio corpo. E o primeiro que vai tratar aqui é a prostituição, adultério e a fornicação. E a Bíblia nos diz que o corpo não é para a prostituição, mas é para o Senhor e o Senhor para o corpo. O nosso corpo, como falamos na introdução dessa nossa aula, nos foi dado por Deus. Mas nós não podemos pensar nesses pronomes possessivos que nós usamos durante a nossa vida e dizer, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Tá, o corpo foi dado por Deus a cada um de nós. Mas a Bíblia deixa claro que o corpo não é para a prostituição. O corpo é para o Senhor, assim como o Senhor é também para o corpo.
pastor Elinaldo Renovato vai pontuar muito bem nisso aqui, que a prostituição é usar o corpo para adquirir vantagens. O adultério é o sexo fora do casamento ou sexo extraconjugal. Aqueles que são casados e praticam e têm uma vida sexual fora do casamento. Isso é adultério. Adultério vem de adulterar, de mudar características daquilo que realmente é. A gente pode adulterar um documento, por exemplo, é uma adulteração de documentos. Então, o adultério é praticado por pessoas que são casadas e que cometem uma relação sexual fora do casamento. E a fornicação, que é a relação sexual cometida entre pessoas que não são casadas. Porque se a pessoa não é casada, ela não está adulterando uma verdade do casamento, mas ela está cometendo a fornicação. Terceiro parágrafo, aliás, o segundo pecado que o pastor Elinaldo Renovato vai tratar na questão do corpo é o pecado da homossexualidade, que é um tema que deve ser tratado de forma muito cuidadosa nos nossos dias, mas deve ser tratado também com toda a verdade da palavra de Deus, porque a nossa fé nos ensina isso. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual. O Novo Testamento confirma essa condenação, reprovando a homossexualidade de forma incisiva. Nos textos, né, de Paulo, na carta aos Coríntios, nós vemos esta tratativa. Deus proibiu isto. E o Antigo Testamento vai nos dizer o seguinte, olha, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os avarentos, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isto é a palavra de Deus. É a Bíblia que está afirmando isso. E eu sempre costumo dizer que nós não afrontamos a dignidade humana das pessoas que querem viver uma relação homossexual. A verdade, a ciência já comprovou que isso não é uma doença, é uma opção. A pessoa opta por isso. E se ela opta por isso, o que nós temos que fazer é respeitar a atitude das pessoas, tratá-las com dignidade humana, porque são seres humanos. Mas a nossa fé, e aí até a Constituição Federal nos garante isso. E é muito importante deixar isso muito claro. A Constituição Federal brasileira, a Carta Magna da nossa nação, nos garante livre expressão de crença religiosa. E de acordo com o que nós cremos, e de acordo com o que nos afirma a palavra de Deus, no texto que nós acabamos de nos referir aqui, a Bíblia não vai tratar aqui só dos efeminados, a Bíblia vai tratar de adúlteros, de sodomitas, de avarentos, de bêbados, a Bíblia vai tratar de maldizentes, que são os fofoqueiros de plantão. A Bíblia está tratando, e o texto é claro, os ladrões, né, que são os roubadores, eles não herdarão o reino de Deus. Então, quando nós falamos que os efeminados também não herdarão o reino de Deus, nós não estamos isolando-os e os condenando ao inferno de forma homofóbica. Não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos manifestando a nossa fé de acordo com a palavra de Deus. As pessoas são dignas do nosso respeito. Seja qual for a orientação ou a opção sexual dessas pessoas, elas devem ser tratadas com dignidade humana. E a palavra de Deus nos ensina isso, amar ao próximo, não importa quem é este próximo ou as práticas que ele tem. E é preciso criarmos uma ponte de aproximação dessas pessoas, porque a igreja tem que incluir essas pessoas, a igreja tem que trazer essas pessoas a fim de que elas se convertam a Cristo. E não é que elas têm que ser curadas, não é a cura gay, não, nada disso, porque não é uma doença. Mas as pessoas precisam ser libertas, como os adúlteros precisam ser libertos do adultério, como os mentirosos precisam ser libertos da mentira, como os bêbados precisam ser libertos dos vícios, como os fofoqueiros precisam ser libertos de maledicências.
Todas as práticas que depõem contra as verdades da palavra de Deus são práticas das quais nós precisamos ser libertos. Das quais nós precisamos ser libertos. A palavra de Deus nos ensina isso. O terceiro pecado que o nosso comentarista vai nos deixar claro que é cometido no corpo é a questão da transexualidade, que vai entrar no mesmo quesito da homossexualidade e não precisa sequer tecer mais algum comentário, porque é o que nós já tratamos aqui. Ele vai tratar no terceiro ponto terceiro parágrafo desse segundo ponto, o pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre a santificação do corpo. A santificação do corpo. E ele vai deixar claro que Deus age diretamente nesta santificação integral do nosso corpo. Que nós somos santificados através de Cristo, somos santificados através de Cristo, através do Espírito Santo e através da palavra de Deus. Essas são as nossas fontes de santificação. A Bíblia diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Quem nos santifica é Deus, mas nós buscamos esta santificação através de Cristo, através do relacionamento com Cristo, através do relacionamento com o Espírito Santo que habita em nós e através do contato e da fé na sua palavra. Esses são os meios da santificação. A responsabilidade da santificação humana. Nós temos uma responsabilidade neste processo de santificação. Qual é a nossa responsabilidade? Nós, como crentes salvos em Cristo Jesus, precisamos participar do processo de santificação através da fé em Cristo, da dedicação a Deus e através da comunhão com o Espírito Santo, renunciando o pecado. O que nós aprendemos aqui é que nós, embora seja Deus quem nos santifica, nós participamos. Tudo que Deus faz pelo homem, para o homem, dentro de tudo que a Bíblia descreve, tem a participação humana. Então nós participamos crendo em Cristo, nos dedicando a Deus. Isso aqui é santificação. O que é santidade? O que é santificar-se? É se separar do mundo e se dedicar a Deus. Não é só se separar do mundo, mas é, além de separar-se do mundo, se dedicar a Deus. Então, através da dedicação, da consagração da nossa vida a Deus e através da nossa comunhão com o Espírito Santo. Estar andando em Espírito. Terceiro e último ponto da nossa lição. O pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre o culto racional e a mordomia do corpo. Primeiro parágrafo, ele vai tratar sobre o culto como um sacrifício vivo. E nós já falamos sobre isso aqui quando falamos sobre o texto áureo da nossa lição. O culto como sacrifício vivo. Então, no Novo Testamento, o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele tem que ser vivo porque Deus produz vida, ele tem que ser santo porque isso atrai a atenção de Deus, uma vez que Deus também é santo, e ele tem que ser agradável a Deus porque tudo aquilo que nós oferecemos debaixo de santidade realmente agrada a Deus. Já tratamos disso aqui no texto áureo da nossa lição. Um sacrifício santo, porque esse sacrifício atrai a atenção de Deus. Então percebamos uma coisa. Nós acabamos de tratar no segundo ponto da lição sobre a santificação, que é separar-se do mundo e se dedicar a Deus. Isso é ser santo. E Paulo vai nos ensinar que o sacrifício, nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, porque Deus produz vida, mas um sacrifício também santo. Ou seja, não adianta nós apresentarmos o nosso sacrifício a Deus se nós não nos dedicamos, se nós não nos consagramos a Ele. Esse sacrifício não será recebido por Deus, porque não será um sacrifício santo. Então, o sacrifício que nós entregamos a Deus
tem que ser através de uma vida santa. E o terceiro parágrafo, pastor Elinaldo Renovato vai falar sobre um sacrifício agradável a Deus. E nós vamos aprender aqui que uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Como agradar a Deus? Alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. E assim nós ofereceremos a Deus, então, um sacrifício agradável. Vamos a alguns pontos que são importantes considerar na nossa lição. Sempre fechamos a nossa lição fazendo essas considerações. Você que já está conosco sabe muito bem disso. Primeiro ponto, primeira consideração importante. A mordomia do corpo reflete nosso cuidado com o que Deus criou com as suas próprias mãos. Quando cuidamos do nosso corpo, estamos refletindo um cuidado com aquilo que o próprio Deus fez. Então Deus criou o nosso corpo, ou o corpo do ser humano, com as suas próprias mãos. O salmista no Salmo 139, ele diz: tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Então é aquilo que Deus fez e que nós estamos cuidando. Segundo, a mordomia do corpo prolonga nossos dias. Cuidar do corpo. E nós não podemos somente espiritualizar isso, cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo, mas cuidar do nosso corpo em todas as áreas. Prolonga os nossos dias, nos faz viver melhor, nos faz viver bem sobre a terra, com mais saúde física. Precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, cuidar de exercícios físicos, porque isso também faz parte da mordomia do corpo e isso prolonga os nossos dias. Terceira consideração importante, a mordomia do corpo demonstra nossa fonte primária de amor a Deus. Então, cuidar do seu corpo é cuidar de você mesmo. E esta é a fonte primária. Porque quando amamos a Deus, amamos também ao próximo. Mas para amar o próximo, precisamos amar a nós mesmos. Então, não há que se falar em amor ao próximo se eu não me amo suficientemente para cuidar bem do meu corpo. Então, esta é a fonte primária de amor a Deus. Quarta consideração importante, a mordomia do corpo demonstra nossa fonte primária de respeito. O respeito que eu preciso ter pelos outros é um respeito que eu tenho por mim mesmo. Então, cuidar do corpo demonstra que eu respeito o meu corpo, respeito os meus limites. E aqui entra a compreensão de que nós passamos por um processo de envelhecimento e cada etapa da nossa vida existe limites para o nosso corpo. Hoje, depois dos 40 anos de idade, existem limites que o meu corpo não tinha aos 20. E eu preciso respeitar esse limite. Então, a mordomia do corpo demonstra a nossa fonte primária de respeito. Respeitando primeiro a mim mesmo, para respeitar também ao próximo. E quinta e última consideração importante, a mordomia do corpo como dever de todos. Essa mordomia do corpo não é um dever só do crente, é um dever de todos. Cuidar, manutenir. Então tem coisas que fazem mal ao nosso corpo, como os vícios, como os vícios da bebida, do cigarro, das drogas. E quando nós evitamos estas coisas, nós estamos cuidando do nosso corpo, porque é um dever de todos. Que Deus te abençoe e que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, que o Senhor te dê saúde, que o Senhor abençoe o seu corpo físico e que você possa cada dia cuidar mais deste corpo, porque é um presente de Deus a cada um de nós. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência.
Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.